Evoluindo, vamos agora resolver o nosso penúltimo exercício, que é o exercício número 9, dado por x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 3x mais 3 a dividir por 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x. Para simplificar esta expressão algébrica fracionária é necessário, igualmente, procurar o domínio para o qual a simplificação é válida. Assim escrevemos 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x deve ser diferente de zero. Como nesta expressão à esquerda temos o fator comum x nos três termos, então vamos colocá-lo em evidência, pelo que ficamos com x vezes, abrimos parênteses. Tendo saído x para o primeiro termo, ficamos com 2x ao quadrado, e no segundo termo, tendo saído x, vamos ficar com menos 3x. E por fim, ficamos com mais 1, pois x é o mesmo que x vezes 1, e tendo saído x vai ficar 1. E por via disso fechamos parênteses, e isto ainda deve ser diferente de zero. Deste produto de fatores, que é diferente de zero, escrevemos que o primeiro fator, x, deve ser diferente de zero, ou o segundo fator, que se encontra entre parênteses, dado por 2x ao quadrado menos 3x mais 1, também deve ser diferente de zero. Na primeira parte já temos x é diferente de zero, resta-nos agora encontrar os valores de x para os quais a expressão à esquerda desta diferença fica anulada. Para isso recorremos ao binômio discriminante delta, dado por b ao quadrado menos 4ac. E como a é igual a 2, b é igual a menos 3 e c é igual a 1, calculamos o delta como sendo igual ao valor de b, que é menos 3, então ficamos com menos 3. E dado que b está elevado ao quadrado, menos 3 também vai ficar elevado ao quadrado. E ainda temos menos 4, então ficamos com menos 4 vezes o valor de a. A é igual a 2, então escrevemos vezes 2 vezes o c. C é igual a 1, então ficamos com vezes 1. Daqui o valor de delta passa a ser igual a qualquer número negativo elevado a um expoente par torna-se positivo, e como tal menos 3 ao quadrado vem sendo igual a 9, e ainda temos menos 4 vezes 2, o que vai resultar em menos 8, e menos 8 vezes 1 é igual a menos 8. Da subtração de 9 com 8 vai resultar que delta é igual a 1. Com o valor de delta encontrado, partimos para a equação de Bhaskara, ou a fórmula resolvente, para encontrar os valores de x1 e x2 para os quais a expressão à esquerda desta diferença se anula. Assim, escrevemos x12 é igual ao menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta a dividir por 2 vezes o a. Agora, substituindo os valores de a, b e delta, teremos que x1 e 2 é igual a menos o valor de b. O valor de b é igual a menos 3, e como já temos menos aqui, colocamos entre parênteses menos 3, e ainda temos mais ou menos, escrevemos mais ou menos a raiz quadrada de delta. E dado que delta é igual a 1, então escrevemos raiz quadrada de 1. E ainda temos a dividir por 2 vezes a, então dividimos isso por 2 vezes o valor de a, que é igual a 2. Evoluindo, passaremos a ter x12 é igual menos vezes menos, vai resultar em mais, então teremos 3 mais ou menos a raiz quadrada de 1 é igual a 1, e ainda dividimos isto por 2 vezes 2, o que vai resultar em 4. Deste resultado, separamos as nossas raízes em x1 e x2. Para x1 teremos 3 mais 1, então ficamos com 3 mais 1 a dividir por 4. E para x2 teremos 3 menos 1 a dividir por 4, pois para x1 usamos o sinal mais, enquanto para x2 usamos o sinal menos, dado que aparece mais ou menos aqui assim. Então, da soma de 3 mais 1 teremos 4, e ainda dividir por 4, o que vai resultar em 1. E ademais, da subtração de 3 com 1 vai resultar 2, e ainda dividimos por 4. E como estes dois são divisíveis por 2, teremos 2 a dividir por 2, o que vai resultar em 1. E ainda 4 a dividir por 2, o que vai resultar em 2. Tendo encontrado agora os valores de x1 e x2, que são os valores para os quais a expressão à direita desta diferença se anula, podemos afirmar que x1 deve ser diferente de 1 e o x2
deve ser diferente de 1 sobre 2. E é por isso que nós escrevemos que x é diferente de 0, ou o segundo x é diferente de 1, ou ainda o terceiro x é diferente de 1 sobre 2. E é por isso que o nosso domínio é tal que x pertence a R, portanto x pode tomar qualquer valor real, excepto os valores 0, 1 sobre 2 e 1. Com isso, já podemos partir para a simplificação desta expressão algébrica fracionária, tomando em primeiro o numerador. E como você pode ver, o numerador não apresenta fatores comuns nos 4 termos. Portanto, todos os 4 termos são diferentes. E numa situação dessas é necessário recorrer à regra de Ruffini, que consiste em primeiro verificar se esta expressão se encontra em ordem decrescente dos seus termos. Portanto, o primeiro termo é de grau 3, o segundo é de grau 2, o terceiro é de grau 1 e o último é de grau 0. Portanto, a expressão no numerador se encontra em ordem decrescente dos graus dos seus respectivos termos. Em seguida, é necessário procurar o valor real que anula esta expressão do numerador. Você pode fazer isso experimentando com números pequenos, como por exemplo o 0, o 1, o menos 1, o 2, o menos 2 e assim em diante. Comece sempre do menor valor possível. Tomemos agora, por exemplo, o 0. Se substituirmos aqui por 0, teremos 0 ao cubo é igual a 0. E aqui 0 ao quadrado vai dar 0. Então, 0 menos 0 é igual a 0. E ainda temos 3 vezes 0 dá 0. E ficamos com 0 mais 3. E 0 mais 3 é igual a 3. E isso não anula a expressão no numerador. Assim sendo, partimos para outro valor. Por exemplo, x igual a 1. Repare, 1 elevado a 3, escrevemos aqui 1 elevado a 3 menos 7. 7 vezes 1 elevado a 2 e ainda mais 3 vezes 1 e ainda mais 3. 1 elevado a 3 é igual a 1 menos 1 ao quadrado dá 1 e 1 vezes menos 7 resulta em menos 7. E ainda temos 3 vezes 1 vai resultar em 3. Então ficamos com mais 3 e ainda mais 3. Escrevemos aqui mais 3. 1 menos 7 é igual a menos 6. E ainda temos 3 mais 3, o que é igual a 6. E menos 6 mais 6 são simétricos, o que vai resultar em 0. Portanto, o valor real 1 é o valor que anula esta expressão no numerador. E é por isso que vamos levar isso para uma tabela. Portanto, faz-se a tabela dos coeficientes deste polinômio que se encontra no numerador. O primeiro coeficiente é 1, então escrevemos aqui 1. O segundo coeficiente é menos 7, então escrevemos aqui menos 7. O terceiro coeficiente é 3, então escrevemos aqui 3. E por último temos coeficiente 3. Com isso construímos uma tabela. Nesta parte da tabela escrevemos o valor que anulou esta expressão no numerador, neste caso é 1, então escrevemos aqui 1. E o procedimento é o seguinte: baixamos o 1 para esta parte, para esta última célula, então escrevemos aqui 1 e depois multiplicamos 1 vezes 1 é igual a 1 e colocamos aqui o resultado 1 e depois efetua-se a soma de menos 7 com 1, portanto menos 7 mais 1 é igual a menos 6, escrevemos aqui o resultado e de seguida multiplicamos 1 com menos 6, o que vai resultar em menos 6. Agora partimos para a soma de menos 6 com 3, portanto menos 6 mais 3 é o mesmo que 3 menos 6, o que vai resultar em menos 3. E ainda multiplicamos 1 por menos 3, 1 vezes menos 3 vai resultar em menos 3. E agora somamos menos 3 com 3, o que vai resultar em 0. Com isso, reescrevemos a expressão no numerador como sendo x menos 1. Portanto, este 1 é este valor que anula a nossa expressão no numerador. Fechamos parênteses, vezes abrimos parênteses novamente. E reescrevemos este polinômio subtraindo 1 grau. Portanto, este polinômio tem grau máximo 3. Então, vamos diminuir para 2. Então, ficamos com 1 vezes x ao quadrado. E ainda temos menos 6 vezes x elevado a 1 e por último menos 3 e fechamos parênteses, como 0 é elemento neutro, não precisamos reescrever aqui assim. Portanto, a expressão no numerador pode ser escrita como sendo x menos 1 vezes x ao quadrado menos 6x menos 3. E ainda temos a dividir por, dividimos isso por este denominador e este denominador
pode ser reescrito como sendo um produto de fatores, dado que já temos valores de x para os quais esta expressão do denominador se anula. Então seria x menos 0, então escrevemos aqui x menos 0, vezes, abrimos parênteses, x menos 1, então escrevemos aqui x menos 1, e ainda vezes x menos 1 meio, então escrevemos x menos 1 meio. Daqui simplificamos x menos 1 por se encontrar no denominador, assim como no numerador. Deste último resultado, ficamos com 1 vezes x ao quadrado, que é o mesmo que x ao quadrado, e ainda temos menos 6x menos 3 a dividir por x menos 0, o que é igual a x, e ainda vezes x menos 1 meio. Então escrevemos aqui x menos 1 sobre 2 e fechamos parênteses. E como esta última expressão não pode mais ser simplificada, ela constitui o resultado da simplificação desta expressão algébrica fracionária dada no exercício número 9. Vamos agora para o último exercício de simplificações de expressões algébricas, que é o exercício número 10.